Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, dia 5 do 4, nós temos aí a continuidade da nossa revisão. Semana passada nós trabalhamos o que? Sujeito, os tipos de sujeito. Você viu o sujeito simples, composto, sujeito determinado, sujeito oculto. Vocês perceberam que há uma diferença entre sujeito indeterminado e oculto. E vocês viram também a oração sem sujeito, então há muito cuidado com isso daí. Professor, isso vai cair na nossa prova? Vai e muito, né? Sujeito cairá ali bastante. Professor, outro conteúdo que irá cair na nossa avaliação: estratégias de leitura. Estratégias de leitura, né, cairá bastante. Por quê? Eu quero pedir também aí a questão de saber o que é um texto verbal, o que é um texto não verbal, um texto verbo visual, saber o que está inferindo, digamos, uma imagem, o que ela está inferindo, qual o sentido que ela quer passar. Eu coloquei algumas questões relacionadas à prova do Enem, um exemplo, gráfico. Eu coloquei um gráfico, que às vezes o gráfico ele não diz nada, ele só tem a imagem lá, tem os dados, e aí você tem que fazer essa leitura. Você tem que inferir o que o gráfico está querendo te dizer. Então tem muito dessas relações aí também, tá bom? Então vamos lá. Eu trouxe para vocês hoje, para a gente fazer uma questãozinha sobre estratégias de leitura, tá bom? Então vamos lá. A hora do estudo você pode pegar aí o seu livro, tá bom? Você pode pegar o seu livro. Qual é a página, professor? Página 60, beleza? Página 60. Aqui, tá? Página 60, a hora do estudo, que está relacionada aí à nossa unidade 18, tá bom? Então eu vou fazer essa questão número 1 com vocês, justamente para tentar explicar mais ou menos como se proceder, né? Como proceder em relação a esse tipo de tópico. Vamos lá. Texto para a questão 1. Como sabemos, eu vou ler aqui pelo livro, tá? Fica melhor. Como sabemos, o efeito de um livro sobre nós, mesmo no que se refere à simples informação, depende de muita coisa além do valor que ele possa ter. Então, o que a gente pode depreender já dessa primeira parte? Ou seja, a informação que a gente tem sobre o livro não está exatamente no livro, mas da nossa capacidade e da nossa vivência. Que capacidade é essa, professor? A nossa capacidade leitora de compreender as coisas do mundo, tá bom? Depende muito da vida em que lemos, depende muito do momento da vida em que lemos, ou seja, do momento que você vive ali, né? Do grau do nosso conhecimento, da finalidade que temos pela frente. Tá? Então olha só, gente, para quem pouco leu e pouco sabe, um compêndio de ginásio pode ser uma fonte reveladora. Para quem sabe muito, um livro importante não passa de chuva no molhado, ou seja, não traz tantas informações, porque a pessoa já tem um conhecimento prévio. Enquanto que a pessoa que lê aquele livro, que não tem tanto conhecimento sobre a área, não faz nenhuma referência sobre aquelas questões, fala: meu Deus, que livro maravilhoso, meu Deus, que informações são essas, né? Meu Deus, eu não sabia disso. Então você acaba tendo muito impacto, não diretamente daquilo que está escrito, mas através do seu conhecimento de mundo. Além disso, há as afinidades profundas, que nos fazem afinar com certo autor, tá bom? Então, o que acontece? Quando você tem ali o assunto em comum com o autor, que o autor escreve, falou, você fica fascinado também. E, portanto, aproveitá-lo ao máximo. E não com outro, independente da valia de ambos. Ou seja, com o autor que você tem ali um assunto em comum, que ele escreve sobre um assunto que você gosta, que você tem ali curiosidade, você gosta, automaticamente você gosta daquele autor. Mas se tem aquele autor que não trabalha questões que você gosta, você acaba deixando de lado. Por mais que aquele autor seja valioso também, por mais que a escrita daquele autor seja valioso, mas isso é uma coisa comum. Por isso que o texto diz, você... a questão do significado do livro não quer dizer que o livro não é bom ou que o livro é bom, mas depende muito do seu conhecimento de mundo e dos seus interesses, tá bom? Questão 1. Traduz uma ideia de
traduz uma ideia presente no texto a seguinte afirmação. Olha só, a recepção de um livro pode ser influenciada pela situação vivida pelo leitor. Gente, o que eu quero passar para vocês? Olha só a nossa ideia. Essa questão diz muito sobre a questão da inferência. Inferência é justamente isso. Não está sendo dito, não está escrito aí a resposta no texto. Você começa a deduzir através do que é dito no texto. Você começa a fazer deduções, você começa a fazer inferências. E aí você chega à resposta. Então, inferência, gente, interpretação de texto é isso. Não vai estar escrito para você ali no texto. Você tem que pegar pistas do texto, pegar conhecimento de mundo e aplicar na questão. Tá bom? Então é isso. Acompanha a nossa aula que você vai acompanhar. Você vai verificar questões sobre isso daí. Tá bom? Vamos lá. Bom dia, gente. Vamos lá. Capítulo 18, tá, gente? Pegue um livro de vocês aí, ó. Vocês vão ver, tá bom? Aí o capítulo 18, beleza? Então é o seguinte, estratégias, texto e estratégias de leitura, beleza? Bacana. Professor, o que é texto e leitura? A gente não vai ler tudo não, tá? Porque é o seguinte, texto e leitura, gente, vocês viram naquela vez, até no ato comunicativo, que a gente precisa ter um emissor e receptor. Né? Então, o texto, ele vai trazer várias vozes. Como assim várias vozes? A voz, né, do escritor, do próprio escritor, a voz dos leitores, né, as referências de mundo, certo? Vão ter várias enunciações dentro do texto. Então, gente, a questão do texto ele é formado entre o autor, o leitor e o próprio texto. Né? Tem que ter essa ligação de autor, leitor e o próprio texto. Tá bom? Então, gente, sempre vai ter essa ligação. Professor, mas texto, né? O senhor está resumindo o que está aqui, né? Isso, exatamente. Texto, ele só é aquilo que é escrito, né? Quando eu escrevo, não, gente. O texto também, ele pode ser falado, tá bom? O texto também, ele pode ser uma imagem, né? Então, professor, eu consigo fazer uma imagem, uma placa, é um texto? Porque ela atribui sentido, né? A pessoa que fez aquela placa, né, atribui um sentido, a placa é o sentido em si, e você está o quê? Olhando, você está atribuindo também sentido, né, àquela placa. Então você consegue, ali também é um texto, tá bom? O texto no seu sentido mais amplo, né? Gestos, placas, imagens, né? A própria fala, isso que eu estou fazendo aqui é um texto, só que é um texto o quê? Oral, tá bom? Então nós temos que nos permitir nesse conceito de texto. Texto é tudo aquilo, tá bom? Que está inserido aí no nosso meio, tá bom? Com vários códigos, tá bom? Com várias formas de se transpor, de aparecer dentro da nossa sociedade. Bom, o que vocês conseguem observar por essa imagem aí, gente? Com certeza vocês já viram um livro de história, de artes, né? Ali a pintura do Salvador Dalí. O que vocês conseguem observar? Né? Então, essa é uma indagação que eu faço para vocês. O que vocês conseguem perceber daí? Vocês acham que o significado que vocês estão atribuindo a essa imagem é um texto ou não? Claro que é. Claro que é um texto, né? Através de uma imagem, através de um texto não verbal. Daqui a pouco eu vou explicar isso direitinho, tá bom? Então aí seria mais ou menos, aqui é uma visão muito subjetiva, por isso que o texto é interessante, né? Tem a minha posição, tem o meu ponto de vista, tem o seu ponto de vista, o ponto de vista do colega pode ser outro também, tá bom? Então aí tá ligado ao que, gente? A questão da memória, né? O relógio derretido, aí nesse caso, seria tá ligado ao inconsciente, às lembranças, à memória, até porque o Salvador Dalí também, né, fez pinturas surrealistas, e o surrealismo, né, nós sabemos que ele faz ali
uma menção à psicanálise, ao inconsciente, tá bom? Então o relógio ele lembra, ele faz referência às memórias, às lembranças, ao inconsciente, tá? E ele está ali derretido, então mostra aí uma questão, né, bem, bem surreal mesmo, tá bom? Aí, gente, é uma releitura. O que é uma releitura? Você fazer, né, uma nova leitura daquela mesma obra. Pode ser uma imagem, pode ser um texto escrito, tá bom? Então aí o que vocês conseguem perceber aí, gente? Também é uma questão surrealista. Eu vou ser sincero com vocês, eu não consigo visualizar aí, né, um sentido próprio, né? É um sentido de inconsciente, também de consciência, só que essa releitura com certeza teve algum propósito, né? Aqui eu não consigo perceber, mas você em casa pode dar sua opinião, né? Pode fazer a sua leitura subjetiva, tá bom? Então também, gente, tem essa questão do texto não verbal, beleza? Vocês perceberam que são duas imagens, beleza? Essa é a original e essa é uma releitura, tá bom? Muito bem. Gente, então nós vamos ver aqui um videozinho rapidinho para ver quais são as estratégias de leitura. E com certeza você já até ouviu isso na aula de inglês, né? Porque também as estratégias argumentativas, elas servem para todas as línguas, seja inglesa, portuguesa, italiana, tá bom? Então nós vamos ver e depois explicar de maneira bem rápida quais são essas estratégias argumentativas, tá bom? Vamos lá. Deixa eu só ver se o áudio tá legal aqui. Some, beleza. Vamos lá. O conhecimento de mundo que você já tem sobre o assunto lido também ajudará muito. Se você está lendo sobre um assunto que lhe é familiar, saberá reconhecer ainda mais palavras por dedução, mesmo que não as conheça. Depois de estudar melhor seu texto, você pode fazer a leitura trecho por trecho, sempre buscando as palavras-chave e tentando encadear o raciocínio das informações lidas. Lembre-se, você poderá realizar uma leitura que satisfaça seus objetivos, mesmo que não conheça ou entenda todas as palavras que estão ali. Existem dois tipos de leitura que você pode fazer. Um deles é o skimming, quando você lê o texto rapidamente para saber qual é seu assunto geral. Outro tipo de leitura é o scanning, quando você lê para buscar informações específicas, como a resposta a uma pergunta ou a localização de nomes ou datas, por exemplo. Depois... Beleza, então vocês viram aí, gente, que existem dois tipos, né, de estratégias bem conhecidas, bem definidas, né, o skimming e o skinning. Então, olha só, com certeza quem já fez alguma aula de inglês ou já cursou algum período de inglês, com certeza já viu essas estratégias, né, de leitura, certo? Então vamos lá. O conhecimento de mundo Deixa eu só passar aqui. Opa, beleza. Então, gente, claro, você não vai copiar tudo, né, gente? Você vai copiar o que tá marcado. Justamente eu já fiz isso para melhorar ali a sua dinâmica ao pegar o caderno, né, e tudo mais. Beleza? Então, gente, o que é o skinning? O skinning é exatamente o que a gente faz no scanner, né? Quando a gente faz no scanner ali, vai copiar e tal, toda a página. E é exatamente isso, né? O scanner ele faz o quê? Ele passa de cima o quê? Para baixo, né? Copiando. Então o scanner é a mesma coisa, porque é a habilidade de leitura em alta velocidade, tá bom? Então ela ajuda o leitor a obter informação de um texto sem ler cada palavra, ou seja, você vai fazendo, gente, né? Você vai mover os olhos de cima para baixo na página, procurando palavras-chave, né? Palavras-chave, frases específicas ou ideias, tá bom, gente? Faltou o acentozinho aqui, né? Específicas no i, beleza? Ou ideias, ou seja, você vai, obviamente, passar os olhos ali ao texto e buscar as informações principais, tá bom? E logo depois você faz o skimming, tá? O skimming, gente,
é quando você identifica rapidamente a ideia principal, o sentido geral do texto, tá bom? Geralmente essa leitura ela é bem mais rápida, né? Você tem aí, gente, a questão mais abrangente, né? O skimming ele é mais abrangente, né? Ele exige um conhecimento, como está dizendo aqui, ó, exige o conhecimento de organização de texto, a percepção de dicas de vocabulário, habilidade para inferir ideias, tá bom? E outras habilidades de leitura mais avançadas, beleza? Vocês perceberam aqui, gente, alguma coisa relacionada à acentuação que nós vimos na aula anterior? Ideias, né? Ideias não é mais acentuado, então coloquei, né? Agora eu tirei para você justamente verificar, né, essa questão da acentuação também. E aqui, ó, se você percebeu, meus parabéns, tá bom? Aqui também específicas, né? O nosso acentinho aqui, porque é uma proparoxítona. Beleza, voltando ao nosso conteúdo. Então, né, o skimming, gente, ele tem aí algumas estratégias, tá bom? Que é ler o primeiro e último parágrafo usando títulos, sumários e outros organizadores na medida que leem a página ou a tela do monitor, né, a tela do computador. Você pode ler o título, subtítulo, cabeçalho, né, a própria ilustração ou ilustrações, tá bom? Então, gente, você deve considerar só a primeira sentença de cada parágrafo, para ser bem rápido, né? Para fazer essa leitura rápida aí, beleza? Bom, gente, então dentro do skimming, você deve fazer esses tópicos aqui. A seleção é o primeiro, porque você vai selecionar indícios úteis, né, que servem para você, desprezando os irrelevantes. Então as ideias secundárias, as ideias terciárias também você descarta. Antecipação ou predicação, né? Você prevê o que ainda está por vir com base em informações explícitas e em suposições, ou seja, informações que estão ali dentro do texto, estão implícitas. A inferência é ler o que não está escrito, ou seja, você vai fazer uma dedução. Vocês viram no vídeo que aquela palavra dedução a moça falou, a professora falou? Então, dedução é justamente isso. Você vai inferir informações que não estão, né, explícitas no texto. Beleza? E aí o conhecimento de mundo vale muito para isso. E, cara, isso no Enem, gente, isso aqui no Enem é primordial, tá? É primordial essa estratégia de leitura. A representação visual e análise da estrutura do texto, ou seja, por quê, gente? Você sabe qual é a característica de uma notícia, né? A forma de uma notícia. Você sabe como é a forma de uma bula. Então você não vai, né, obviamente, confundir os dois. Você já sabe mais ou menos qual é a forma de cada um. E a verificação, o último passo, por quê? Tornar possível o controle da eficácia das estratégias, ou seja, para ver se realmente está funcionando ou não aquele processo. Bom, tipos de linguagem, gente. Esses aí tipos de linguagem é bem fácil, por quê? Professor, eu preciso saber o quê? Você precisa saber o que é signo. Signos, gente, são os sinais, tá bom? São os sinais representativos que a gente conhece no nosso dia a dia, que a gente conhece na nossa sociedade, tá bom? Então, a linguagem, ela vai se dar por meio disso. E nós temos 3 tipos, tá bom? Ou 3 formas de linguagem. A primeira é a verbal, né? Certo? Que é aquela que utiliza a língua oral ou escrita. Pode ser o texto escrito ou pode ser, né, aqui verbalizando mesmo. Beleza? Ok. Bacana. Vamos lá. Tirei aqui. Então, deu para entender aqui a questão do verbal, gente, da linguagem verbal? Beleza. Aqui um exemplo, né? Como eu falei para vocês, aqui um poema, só tem aí o texto escrito, então, linguagem verbal. Bom, agora a linguagem não verbal, gente, é aquela que utiliza o quê? A música, utiliza ali um sinal, utiliza a dança, mas não utiliza a palavra, de hipótese alguma. Então uma placa de trânsito, ela é uma linguagem não verbal, né? Uma imagem, uma foto, ela é uma linguagem não verbal. Uma mímica ela é uma linguagem. Quando você está jogando
imagem e ação, né? Você, com certeza vocês já jogaram imagem e ação. Ali você não pode falar, você só faz uma mímica, então, né, alguma representação. Então ali é uma linguagem não verbal. A pessoa tem que adivinhar, tem que saber o que você está fazendo apenas pelo gesto, pela mímica. Tá bom? Olha só, então aí nós temos, né, a placa, o sinal de trânsito, que indica, a gente sabe que o verde é quando você pode passar, o amarelo a atenção e o vermelho para você parar, né? Beleza, e aí nós temos também essa imagem de, né, amarelo com um homem trabalhando, indicando que ali possui, né, uma obra, que possui homens trabalhando. E aqui quando tem animais, né, na estrada e tudo mais, beleza? E aí outras imagens. Bacana. Gesto e cultura, certo? Olha só, aqui acabou, né? Acabou. Então nós temos aí esse gesto. E aqui perfeito, certo? Para algumas comunidades isso significa perfeito. Então também é uma linguagem não verbal. E a linguagem verbo visual, né, gente? É aquela que utiliza as duas, né? Une a verbal e a não verbal, tá bom? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó, isso daqui é um exemplo de linguagem verbal, né, de linguagem verbo visual, que utiliza tanto a linguagem verbal como a não verbal. Gente, então charges, né, elas vão utilizar ali, né, esse tipo de linguagem, verbo visual. Também memes, os memes vão trazer essa questão da linguagem verbo visual, porque geralmente é uma imagem que tem por trás e aí tem alguma questão irônica, né, escrita ali à frente da imagem, então utiliza o texto verbo visual. Aqui é o seguinte, a televisão, né, o jornal, está no jornal e fala assim: a inflação de 2017 foi de apenas 2,89%. Aí tem todos esses lembretes aqui. Energia 55%, gás 70%, energia 55%, plano de saúde 16%, remédio 120%. E aí o rapaz, né, o senhor, ele reclama: mas onde? Sem o prato de comida, sem a comida aqui no seu prato. Então mostra aí uma crítica social bem acentuada, tá bom? Utilizando a imagem como também o texto escrito. Beleza, gente, eu vou passar para vocês aí, anotem aí no caderno de vocês as páginas 30 a 45, tá bom? Vocês vão fazer a hora do estudo, tá bom? Que é relativo aí à unidade 17 ainda, tá bom? Que vai da página 30 até a página, deixa eu só verificar aqui, até a página 35, tá bom? 30 a 35. E depois você vai começar o exercício sobre texto e estratégias de texto, tá bom? Estratégias de leitura, tá bom? Que começa aí na página 37. Tanto que eu vou resolver alguns exercícios com vocês. Bom, mas antes disso eu quero falar aqui, né, que esse ano a gente vai ler aí, gente, o Milton Ratum, terceiro ano, né, em literatura, a gente vai ler o Milton Ratum. Não vai ser Dois Irmãos, né? O livro que nós vamos ler vai ser Cinzas do Norte. Então, também bem legal, né, esse livro, ok? Muito bem. E em relação ao nosso paradidático, que eu vou passar o trabalho para vocês, né, na próxima aula, o que acontece? Na próxima aula, que eu digo, na próxima aula de literatura, tá bom? Nós vamos abordar o livro Dom Casmurro. Como vocês ainda estão com um pezinho no segundo ano por causa do SIS, nós vamos abordar nesse primeiro bimestre, tá, a obra Dom Casmurro. Já era, né, para vocês estarem com essa bagagem desse livro, tá bom? Porque ele foi passado ano passado, ok? Então a gente vai ainda trabalhar esse livro nesse primeiro bimestre. A partir do segundo nós vamos trabalhar outras obras já do terceiro ano, tá bom? Então é isso, pessoal. Deixa eu só aqui ir lá para corrigir, para fazer os exercícios com vocês, tá bom? Na página 30. Bom, voltamos. Olha só,
Nós temos aí a questão 1 na página 30, tá? Que é o seguinte, nós temos esse texto, poema em linha reta, certo? Bacana. Que é do Fernando Pessoa. Vocês viram que é um poema. Então, gente, o que acontece? No texto predomina a função da linguagem, o quê? Emotiva, tá bom? Olha só, pessoal, presta bem atenção. Aqui, em momento algum, aparece poética. Se não aparece aquela que mais tem a ver com o texto, você vai procurar outra, tá bom? Outra que tem ali maior predomínio dentro desse texto, tá bom? Então aqui, como é um texto muito emotivo, muito sentimental, aí só pode ser a letra C. Emotiva porque o poema está centrado na expressão dos sentimentos, emoções e opiniões do eu lírico. Lembra que a emotiva está pautada no emissor, né? A quem fala? Beleza. Página 31. Questão 2. Aqui tem uma charge que eu não estou enxergando. Ah, tá. Estou enxergando sim. Ela fala assim: acabou a bateria do meu celular. E se eu precisar falar com a minha mãe? Meu Deus. Né? Aí ela fica triste, ela fala: é o fim, é o fim. Aí a mãe dela diz: se precisar falar comigo, pode ser pessoalmente. Tá bom? Beleza. Aí a 2 diz assim: assinar a alternativa correta correspondente à função da linguagem predominante não é certo. Meu Deus, é o fim, é o fim. Gente, bem fácil, né? Quando você tá ali expressando seus sentimentos, as suas emoções, só pode ser o quê? Função emotiva, beleza? Letra E. Bacana. 3. Aqui você tem um texto, né, que diz assim: escute o que estou dizendo, seu doutor, seu coronel. De fome estão padecendo meus filhos e minha mulher. Sem briga, questão nem guerra, messa desta grande terra, umas tarefas para eu. Tenha pena do agregado, não me deixe deserdado. Então é o seguinte, a terceira questão, a partir da análise linguística, ou da análise da linguagem utilizada no poema, infere-se, ou seja, deduz-se, que o lírico revela-se como falante de uma variante linguística específica. Esse falante e seu grupo social é identificado como um falante sertanejo, tá bom? Sertanejo ou morador de uma área rural. Muito bem, muito facinho, beleza? Olha só agora o que nós temos. Eu vou deixar aí para vocês na página 37, você pode colocar, para a gente discutir rapidinho sobre essa imagem aqui. Né? Lê inicialmente o poema abaixo e depois resolva as questões propostas. Então é o seguinte, gente. Ano passado eu trabalhei com o terceiro ano essa questão do concretismo, tá bom? Concretismo é um movimento literário, tá bom? Já que acontece aí depois da terceira fase do modernismo, que traz essa disposição visual, verbo visual, tá bom? Pra gente. Então o que acontece, gente? O concretismo, ele muda a forma de se fazer o poema. Ele utiliza todo o espaço, né, da página, né, ele utiliza todo o espaço, ele utiliza de forma que não é tão formalizada assim, tão padrão assim, né, pode ser utilizado de qualquer maneira dependendo do autor, ele pode, né, colocar de maneira mais paralela, mais diagonal, né? Aqui nesse caso ele colocou de uma maneira mais horizontal, beleza? Então olha só, sempre ceder, sem preceder, sempre ferir, sem preferir, sempre sumir, sem presumir, sempre ver, sem prever. Então você vê que tem um jogo de palavras, você vê que tem um jogo de imagens, né? E tem, obviamente, né, um jogo verbo visual. Então a partir disso vocês vão responder essas questões, as questões, tá bom, que eu falei lá no vídeo, ok? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu não vou revelar, não vou responder com vocês vocês mesmos vão responder, tá bom? Então é isso. Grande abraço. Qualquer dúvida pode me chamar, tá bom? Grande abraço e até a próxima aula.